Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia. Que nessa manhã nós possamos começar esse dia com esse pensamento da palavra de Deus. Vamos colocar nas mãos do Senhor todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Estando nas mãos do Senhor, estarão nas mãos mais seguras que nós podemos confiar a nossa vida. E tendo a certeza que Ele estará ao nosso lado com os seus anjos, e Ele mesmo estará na nossa companhia para suprir todas as nossas necessidades. Quero deixar com você nesse momento uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 99, o verso 5, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Salmo 99, o verso 5. O que nós estamos fazendo nessa manhã é exaltar o nome dEle. Reconhecemos como sendo soberano sobre as nossas vidas. Nós nos prostramos diante os seus pés, porque reconhecemos que somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ele é santo. Por isso que nessa manhã nós o clamamos e pedimos que esteja ao nosso lado, nos acompanhando, nos protegendo e abençoando a nossa família. Que o Eterno nessa manhã visite o teu lar, os teus sonhos e os teus projetos, e que a mão dele sobre a nossa vida nos conduza a viver uma vida de amor e de fidelidade para com a pessoa dele. A cada manhã nesse canal nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da palavra de Deus. É uma satisfação para todos nós. E por isso, nesse momento, convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 8, o verso 1 e o verso 2. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. No capítulo que nós estudamos ontem, nós podemos ver claramente que quando o povo se arrependeu dos seus pecados e se colocaram nas mãos de Deus, Deus lutou a batalha do seu povo e os concedeu a vitória. O povo sabia perfeitamente que quando Deus levantava um profeta, eles deveriam viver uma vida de obediente. Mas o povo do Senhor, os israelitas, estavam olhando para os povos que estavam ao lado da nação de Israel e queriam copiar o mesmo sistema político que eles estavam vivendo. Estavam rejeitando Samuel como sendo o porta-voz de Deus, mas é o próprio Deus que vai em direção a Samuel e fala: Samuel, eles não rejeitaram você, mas eles estão rejeitando a minha pessoa. Não tinha se passado muito tempo, eles tinham compreendido que a Arca de Aliança não poderia lhes proteger, mas agora eles queriam um homem, alguém que os representasse diante de outras nações e lutassem as suas batalhas. Samuel tinha envelhecido, estava com aproximadamente 57 anos de idade, mas nesse momento Samuel age de uma forma arbitrária. Ele coloca os seus 2 filhos como sendo juízes entre o povo de Deus, lá em Berseba. Um deles se chamava Joel e o outro se chamava Abias. O significado do nome de Joel, o Senhor é meu Deus, e o significado do nome de Abias, o Senhor é meu Pai. O fato é que os 2 filhos de Samuel não estavam completamente convertidos. Eles aceitavam subornos, eles viviam uma vida de corrupção. Eles não eram íntegros nas suas decisões, embora fossem nomeados como sendo juízes para julgar o povo do Senhor, mas as suas balanças eram enganosas, as suas decisões eram tendenciosas. Eles optavam em receber subornos do que seguir restritamente ao que Deus estava pedindo para que eles pudessem fazer. Isso gerou no coração da nação de Israel um desejo intenso de ter um rei, alguém que pudesse lutar as suas batalhas e julgar as suas questões difíceis. Mas o que de fato motivava o coração do povo de Deus a escolher um rei era porque as nações que estavam ao redor do povo do Senhor, as nações cananeias, todas elas tinham um rei. Eles queriam também seguir o mesmo sistema de governo dessas outras nações. Mas isso não iria resolver os seus problemas. O que de fato estava destruindo o povo do Senhor era a falta de confiança no poder de Deus. Eles deveriam confessar os seus pecados, eles deveriam jogar fora os seus ídolos,
eles deveriam construir uma vida de oração, eles deveriam de fato buscar a Deus com todas as suas forças. Se vivessem dessa forma, independente do sistema de administração daquela época, Deus seria o centro das suas vidas e, consequentemente, eles viveriam uma vida feliz. 1 Samuel, capítulo 8, verso 6, a Bíblia diz o seguinte: Porém, essas palavras não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Samuel era um homem sábio. Embora na sua trajetória tenha cometido algumas falhas, mas nós reconhecemos que Samuel era um homem de Deus. O seu coração estava submisso à palavra do Senhor. Samuel sabia que Deus deveria ser o primeiro e o único e exclusivo na vida do povo de Deus. Se o povo optasse por uma opinião diferente, eles corriam o risco de sofrerem sérias consequências. E quando Samuel reconheceu que eles estavam buscando um rei, a decisão de Samuel naquele momento foi consultar primeiramente ao Senhor. É o que nós precisamos fazer nos momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos contar para Ele todos os nossos anseios. Nós precisamos permitir que Ele conduza a nossa vida. E sabemos que nos dias em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus é Deus falando conosco. A palavra de Deus tem orientações para todas as questões dessa vida. A palavra de Deus nos ensina como ter um casamento feliz. A palavra de Deus nos ensina como educarmos os nossos filhos. A palavra de Deus nos fala com respeito à finança. A palavra de Deus nos fala com respeito ao presente e com respeito ao futuro. O que nós temos que fazer é permitir que, de fato, a sua palavra afete a nossa vida por completo. E foi isso que Samuel fez. A primeira decisão dele, após ser consultado a respeito de um rei, Samuel se colocou de joelho e esperava no Senhor uma resposta. Mas, mais uma vez, os israelitas incorreram no erro que já tinham cometido no passado. Eles escolheram seguir as suas próprias vontades. Estavam dispostos a copiar o mesmo sistema de governo das nações cananeias. Embora Samuel estivesse lhes aconselhado e falado que esperassem na resposta do Senhor, mas eles já tinham tomado uma decisão. Eles queriam seguir o mesmo sistema de governo das outras nações e queriam tomar para si alguém que pudesse lutar as suas batalhas. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, a palavra de Deus diz o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Aqui fica muito evidente para nós que o nosso Deus nos permite fazermos as nossas escolhas. Deus nos dá o direito de tomarmos as nossas decisões. Se eles estivessem esperado no Senhor, o próprio Deus teria revelado para eles o teor da aliança que eles tinham assumido no passado com Abraão e com Isaque. O teor da aliança era teocrático. Deus falava, eles ouviam e Deus lutaria suas batalhas. Mas os anciãos daquele período chegaram com um ultimato. Eles queriam um rei. Eles queriam copiar o mesmo sistema de governo de outras nações. Isso estava destruindo o pacto da aliança que o povo de Deus tinha assumido com o Senhor. Eles queriam uma representação humana, eles queriam que alguém lutasse as suas batalhas e estavam deixando Deus de lado. Eles estavam colocando Deus em segundo plano, quebrando completamente o pacto que tinha assumido no passado. Eles tinham se esquecido completamente do poder de Deus sobre as suas vidas, como Deus com mão poderosa os tirou do cativeiro do Egito e com mão poderosa os guiou pelo deserto. Deus providenciou o maná. Deus fez com que a água saísse da rocha, Deus fez com que o mar se abrisse, Deus os livrou de outras nações mais poderosas, Deus os livrou de tantos males, mas naquele momento eles tinham se esquecido por completo do que Deus tinha feito pelas suas vidas. Eles estavam dispostos a permitir que as suas necessidades pessoais daquele momento guiassem todas as suas vidas. 1 Samuel, capítulo 8, verso 9. A palavra de Deus diz o seguinte: Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei,
que houver de reinar sobre ele. Deus concedeu o que o povo de fato estava pedindo. Mas Deus não queria que as decisões daquele momento pudessem depois responsabilizar a sua pessoa. Ele queria deixar livremente, porque ele sabia que todo ser humano é um ser livre moralmente. Deus sabia que todos os seres humanos têm nas suas mãos o direito de fazer as suas escolhas. Mas Deus, naquele momento, queria que eles já antecipadamente soubessem das consequências de escolherem em tomar um rei. O rei deveria ter os seus direitos. O melhor da colheita de cada tribo deveria ser dada para o rei. O rei iria escolher os seus soldados. Os filhos da nação de Israel deveriam lutar as batalhas desse rei. Deveriam correr à frente do seu carro de guerra. As filhas do povo de Deus seriam selecionadas para servir o rei no seu palácio. Deus de antemão os advertiu, mas eles optaram em seguir a sua própria vontade. Mas não foram essas orientações divinas que afetou a decisão futura do povo. Eles permaneceram seguindo o mesmo pensamento. Olhando para os outros povos, permaneceram seguindo que eles deveriam ter alguém que lutasse as suas batalhas. Querido amigo, nessa manhã, como é imprescindível nós pararmos para fazermos uma reflexão. Muitas vezes nós estamos tão envoltos nas nossas atividades e problemas diárias que nós nos esquecemos de seguir aquilo que Deus pede que possamos fazer. Nós colocamos e alimentamos o nosso coração com algumas ideias e pensamentos e decisões, mas por mais que nós vejamos na palavra de Deus as suas orientações, nós estamos dispostos a seguir a nossa própria vontade. Por mais que a palavra de Deus nos aconselhe, nos oriente, nos ensine o caminho seguro para ser seguido, mas nós optamos em seguir a nossa própria vontade. O resultado sempre será sofrimento, tristeza e dor. Quando nós deixamos de lado as orientações divinas para seguir a nossa própria vontade, as consequências sempre serão desastrosas. E não foi diferente com o povo do Senhor. Como eles estavam rejeitando a vontade de Deus e seguindo a sua própria vontade, as consequências do povo do Senhor foi também desastrosa. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 8 do livro de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos levar no nosso coração algumas verdades. Nós fomos chamados com um objetivo especial. Deus nos separou para sermos um povo santo, propriedade exclusiva dele. Ele precisa ser o primeiro e único e exclusivo na nossa vida. Nós não podemos permitir que nenhum outro interfira nesse relacionamento pessoal com o nosso Deus. Mas nós não podemos nos esquecer, embora nós vivamos nesse mundo, ao lado das pessoas que estão aqui sob a face dessa terra, nós temos um padrão. O padrão estabelecido por Deus para a minha vida e para a tua vida é a palavra do Senhor. Embora nós olhemos para as pessoas que estejam ao nosso redor, o seu estilo de vida, a sua forma de viver, e nós precisamos amá-las, nós precisamos respeitá-las, nós precisamos viver ao lado dessas pessoas, mas nós jamais podemos nos esquecer. A nossa pátria não é aqui nessa terra. O nosso estilo de governo não é estabelecido por essa terra. O nosso estilo de governo é estabelecido pela palavra de Deus e pelo céu. A nossa vida precisa ser governada e dirigida por padrões celestiais. Nós somos de uma outra pátria, nós somos de um outro reino. A nossa vida precisa cada vez mais se igualar e se fortalecer nos padrões celestiais. Por isso que nessa manhã eu convido a você, a todos que nos acompanham aqui nesse canal, a buscarmos a cada dia, abrirmos o nosso coração ao Senhor e permitirmos que Ele nos conduza a nossa vida por completo. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, mais uma vez nós nos colocamos. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Esteja conosco no decorrer desse dia e da nossa trajetória, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.